Imagine que você está parada em uma calçada movimentada de Nova York, o caos urbano ao seu redor, quando, em um piscar de olhos, o sangue de um estranho respinga na sua blusa. É assim, com um choque brutal e visceral, que Colin Hoover nos apresenta a Lowen Ashley em Verity. Esse início não é apenas um artifício de choque, é um presságio de que, a partir daquele momento, a linha entre a normalidade e o horror será permanentemente apagada. Lowen é uma escritora à beira da falência, solitária e emocionalmente fragilizada, que recebe a proposta que qualquer autor iniciante mataria para ter: concluir os 3 últimos livros de uma série de sucesso mundial escrita pela lendária Verity Crawford. Verity, após um acidente trágico, está em estado vegetativo e seu marido, Jeremy Crawford, precisa de alguém que consiga mimetizar a voz sombria e complexa da esposa para encerrar seu legado. Mas o que parece ser uma oportunidade de salvação financeira logo se transforma em um mergulho em um abismo psicológico. Ao se mudar para a isolada mansão dos Crawford para pesquisar as notas de Verity, Lowen não encontra apenas esboços de tramas e perfis de personagens. Escondido no escritório caótico, ela descobre um manuscrito que nunca deveria ter sido lido. Uma autobiografia escrita por Verity que revela uma face tão perversa e perturbadora que desafia qualquer noção de humanidade. A partir daqui, a narrativa de Hoover deixa de ser um romance de suspense convencional para se tornar um estudo de personagem sobre a maldade pura ou, talvez, sobre a manipulação suprema. À medida que Lowen folheia as páginas amareladas do manuscrito, a atmosfera da casa começa a mudar. O silêncio da mansão é pesado, interrompido apenas pelos ruídos distantes de Verity em seu quarto no andar de cima. No manuscrito, Verity confessa sentimentos que nenhuma mãe deveria ter. Ela descreve sua obsessão doentia por Jeremy, um amor tão possessivo que não deixava espaço para mais ninguém, nem mesmo para suas próprias filhas. A frieza com que Verity relata a rejeição às gêmeas, Harper e Chastin, é de revirar o estômago. Ela não apenas não as amava, ela as via como rivais pela atenção de Jeremy. A escrita é crua, direta e desprovida de qualquer remorso, fazendo com que Lowen e os leitores se perguntem se estão diante de um monstro ou de uma mente brilhante em um exercício literário perigoso. Enquanto Lowen se afunda nos segredos de Verity, a tensão entre ela e Jeremy cresce de forma inevitável. Jeremy é retratado como um homem perfeito, um pai resiliente, um marido dedicado e um sobrevivente de tragédias inimagináveis. Ele perdeu as duas filhas em incidentes separados e agora cuida da esposa acamada e do filho pequeno, Cru, com uma paciência angelical. No entanto, o contraste entre o Jeremy que Lowen vê e o Jeremy descrito nas confissões de Verity cria uma dissonância cognitiva insuportável. Lowen começa a se apaixonar pelo homem, mas o medo do que ele não sabe e do que Verity é capaz paira sobre cada interação. A casa, com seus corredores escuros e a presença silenciosa de uma Verity que parece observar tudo mesmo sem se mover, torna-se um personagem à parte, um labirinto de segredos onde a verdade é a mercadoria mais escassa. A cada nova página da autobiografia, a revelação de Verity sobre a morte de uma de suas filhas torna a leitura um exercício de resistência emocional. Ela admite ter provocado situações perigosas, testando a sobrevivência das crianças como se fossem experimentos. A descrição da morte de Harper, em particular, é o ponto de ruptura para Lowen. A paranoia começa a tomar conta e Lowen passa a questionar se Verity está realmente em coma. Pequenos detalhes começam a não bater como uma sombra no corredor, um olhar que parece focar por 1 milésimo de segundo ou o depoimento inocente do pequeno Cru dizendo que a mamãe anda à noite. O horror em Verity não vem do sobrenatural, mas da possibilidade muito real de que o mal está sentado em uma cadeira de rodas ao seu lado, esperando você baixar a guarda. Se você está gostando dessa análise profunda e quer entender os mistérios por trás das obras mais impactantes da literatura atual, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, nós dissecamos cada camada da narrativa para que você não perca nenhum detalhe que as leituras superficiais deixam passar.
Ative o sininho para ser avisado sempre que um novo mergulho literário como este for publicado. A relação de Lowen e Jeremy se consome em uma mistura de desejo e desespero. Eles encontram um no outro um refúgio para suas solidões, mas Lowen está guardando uma bomba atômica em forma de manuscrito. Ela se sente no dever de proteger Jeremy da verdade sobre a esposa, mas ao mesmo tempo a verdade a aterroriza. O clímax começa a se desenhar quando Lowen decide que não pode mais esconder o que sabe. Ela precisa que Jeremy veja quem Verity realmente é. A tensão atinge o ápice quando Lowen arma uma situação para provar que Verity está fingindo seu estado vegetativo. A cena da escada, onde a vulnerabilidade e a ameaça se chocam, é um dos momentos mais eletrizantes do livro, culminando em uma explosão de violência e revelação que muda o destino de todos na casa. Após a morte de Verity, um evento que traz um fechamento sombrio, mas necessário, Lowen e Jeremy tentam reconstruir suas vidas longe daquela mansão maldita. Eles formam uma nova família e a paz parece finalmente possível. No entanto, Colin Hoover guarda sua cartada final para as últimas páginas. O tipo de reviravolta que faz você querer reler o livro inteiro imediatamente sob uma nova luz. Lowen encontra uma carta escondida, escrita por Verity para Jeremy, que oferece uma perspectiva completamente diferente sobre o manuscrito. Nessa carta, Verity afirma que a autobiografia não era um relato de fatos, mas sim um exercício de escrita sugerido por um terapeuta para que ela pudesse exterminar seus pensamentos sombrios através da ficção. Ela alega que nunca odiou as filhas, que Jeremy a interpretou mal e que o manuscrito era uma ferramenta de cura, não uma confissão. Verity descreve Jeremy não como a vítima, mas como o agressor, um homem que, ao ler o manuscrito, tentou matá-la, causando o acidente que a deixou naquele estado. Ela explica que fingiu o estado vegetativo por meses apenas para sobreviver e proteger seu filho Crew de um pai que ela agora temia. Nesse exato momento, o chão desaparece sob os pés de Lowen e do leitor. O mistério permanece sobre quem é o verdadeiro vilão. Verity poderia ser uma sociopata que escreveu uma carta de mentiras para se redimir caso fosse descoberta, ou Jeremy poderia ser um homem perigoso que esconde uma natureza violenta por trás de uma fachada de perfeição. A ambiguidade de Verity é o que torna o livro uma obra-prima do suspense psicológico moderno. Não há uma resposta fácil. Se acreditarmos na carta, Jeremy é um assassino e Lowen é sua cúmplice. Se acreditarmos no manuscrito, Verity era um monstro que recebeu o que merecia. A verdade se torna uma questão de perspectiva, e Hoover nos deixa com o desconforto de nunca sabermos ao certo em quem confiar. A profundidade de Verity reside na exploração da maternidade compulsória, do luto distorcido e da maleabilidade da verdade. O livro nos questiona até onde iríamos para proteger quem amamos e se somos capazes de conviver com uma verdade que destrói nossa imagem de mundo. Lowen termina o livro carregando o peso desse segredo, destruindo a carta para preservar sua nova vida com Jeremy, tornando-se, de certa forma, tão manipuladora e guardiã de segredos quanto a própria Verity. O ciclo de sombras continua, apenas com novos protagonistas. Este resumo profundo é apenas a ponta do iceberg de uma experiência de leitura que é, ao mesmo tempo, viciante e perturbadora. A escrita de Colin Hoover em Verity é magnética e exige ser lida em cada detalhe, pois as nuances de tom e as descrições sensoriais não podem ser totalmente capturadas apenas por um relato. É um livro que mexe com os nervos e desafia suas convicções morais. Se você ficou intrigado com essa teia de mentiras e quer ler a obra completa para decidir por si mesmo se é do time manuscrito ou do time carta, o link para adquirir o livro está disponível na descrição deste vídeo. Ler a obra na íntegra é essencial para sentir toda a tensão que só as páginas de Verity conseguem transmitir. Não perca a chance de ter esse thriller na sua estante e mergulhar de cabeça nessa escuridão.